galera, beleza? Nós vamos começar agora uma série de vídeos, uma playlist, explicando toda a parte da física para vocês. Vamos começar desde cinemática até física moderna. Ela vai servir para vestibulares do Enem e para vestibulares da URGS, tá? Aqui do Sul, que é onde a gente reside aqui, e também para outros vestibulares aí do país, tá? A gente vai começar com a primeira aula aqui, ó, que é a parte da cinemática, que é MRU, tá? Você sabe o que é MRU? Se você não sabe, vem comigo então. O que é a parte da cinemática, em primeiro lugar, tá? A parte da cinemática é uma parte da física que estuda o movimento das coisas sem se preocupar com as causas, tá? Mas que raio é isso? Funciona assim, ó. Pô, ele vai estudar um giz tendo uma velocidade, mas não se preocupando quem causou aquela velocidade. O giz tem aceleração, mas não se preocupando quem causou aquela aceleração. Nós sabemos que quem causa a aceleração é força resultante causa a aceleração. Mas aqui a gente não está preocupado, tá? A gente está preocupado só com o quê? Com a cinemática, ou seja, com a parte da física que estuda o movimento sem se preocupar com as causas. Então tá, o primeiro movimento mais simples que existe, coisa meio uma utopia, né? É o MRU. Tá? O MRU, o que se trata o MRU? O MRU ele se fala movimento retilíneo uniforme, tá? O que fala desse movimento retilíneo uniforme? Tá? Movimento retilíneo uniforme, como o nome já diz, é em linha reta, é retilíneo. Ou seja, o móvel, o corpo vai andar em linha reta, tá? Não fará curva. Porque a gente vai ver futuramente que se ele fizer curva, já é outro tipo de movimento, é outras análises que nós vamos ter que fazer. Beleza? Então assim, ó, essa parte aqui, ó, ele anda em linha reta e é uniforme. Sempre quando vocês vê na física uniforme, é que o módulo de algo é constante. Aqui o módulo da velocidade é constante. Então tá, pô, pense comigo, tá? A aceleração, futuramente nós vamos ver que a aceleração é composta por duas pernas. Tá? Pernas é um nome mais simples que eu dou, porque ela a aceleração é composta, ó, por duas componentes, a aceleração resultante. Uma componente tangencial, somado vetorialmente com a componente centrípeta. Essa componente aqui, ó, é responsável pelo móvel fazer curva. E essa componente aqui, ó, é responsável pela alteração do módulo da velocidade. Como aqui, ó, a velocidade é constante e como a velocidade é um vetor, ou seja, se eu disser que a velocidade é constante, ela é constante em módulo, em direção e sentido. Módulo é valor, tá? Em módulo, direção e sentido. O que é direção? Pensa esse giz aqui, ó. Se eu mudar assim o giz, ó, eu estou mudando a direção. E sentido é os dois lados que ele pode ir nessa reta, por exemplo. Então, a direção é uma reta imaginária que contém esse giz aqui, ó. Aqui ele está na direção horizontal, aqui está na direção vertical, aqui está na direção oblíqua, fazendo um certo ângulo com a horizontal. Então, se eu tiver que alterar, que mexer nesse giz, ele vai alterar a direção. E o sentido é os dois lados que eu posso ir nessa direção. Esse carinha aqui, ó, muda a direção da velocidade. E esse carinha aqui muda o módulo da velocidade. Como nesse movimento retilíneo ele não faz curva, essa aceleração centrípeta que eu vou apresentar para vocês mais tarde, ela não existe. E como também o módulo da velocidade não muda, porque nesse movimento MRU ele é constante, ou seja, a velocidade é constante em módulo, direção e sentido, não existe essa senhora aqui também, ó. Ou seja, a aceleração nesse movimento é nula. Tá? Então um vetorzinho aqui para ser coerente. Tá? O que significa então? Que no MRU, pô, ele não faz curva, não tem essa aceleração aqui. Ele também não varia o módulo da velocidade, porque a velocidade é constante. Então também não tem esse cara. Então a aceleração aqui é nula. Tá? Então MRU é um movimento onde a aceleração é nula. Beleza, Nando? Entenderam aí? Então tá, galera. Então vamos lá, ó. Vem comigo aqui. Então aqui eu coloquei um móvel andando em linha reta, tá? Isso aqui, ó, é a trajetória, tá? Isso aqui é a minha linha de referência, isso aqui, ou o meu referencial, é vários nomes para uma coisa só, tá? Olha só, eu estabeleci meu referencial indo para lá como o quê? Positivo. Tá, então esse referencial que eu estou indo para cá, ele é positivo. E botei S de posição, tá? Podia ser X,
Só para exemplificar, tá? Então, esse S aqui é a posição do móvel. Ó, o móvel está variando a posição em cada instante, em cada tempo. Ele está aqui numa posição S0, passou um certo tempo, ele está numa posição S, passou um certo tempo, ele vai estar numa posição S1, S2, S3. E sendo que eu estabeleci para lá como positivo, mas eu podia ter botado uma trajetória como para cá como positivo. Isso é um troço escolhido como eu quiser, beleza? É um troço escolhido arbitrariamente, ou seja, o nome é difícil de dizer, mas é algo que eu escolho. É um móvel andando em linha reta com uma certa velocidade constante. Aqui também é V, então, ó. Ou seja, a velocidade não muda nem módulo, nem direção, nem sentido, conforme a gente já tinha visto, porque é um movimento retilíneo uniforme, módulo da velocidade constante e direção e sentido da mesma, também constante. Tá? Então aqui ele foi de uma posição S0 até uma posição S. Nós chamamos esse ΔS, ó, de quanto que ele andou, de espaço percorrido ou deslocamento, ou distância aqui. Tá, mas qual é a diferença disso aí, tá? Qual é a diferença de deslocamento para distância? Fisicamente eles têm um pouquinho de diferença, tá? Por exemplo, eu moro em Charqueadas, tá? Rio Grande do Sul. Se eu for daqui a Porto Alegre, tá? É uma cidade aqui do interior, perto de Porto Alegre. Se eu ir daqui até Porto Alegre e de Porto Alegre voltar aonde eu estou agora, eu pergunto para ti, quanto que eu me desloquei? Deslocamento depende só da posição final e inicial, já a distância não, distância é o quanto que eu percorri efetivamente. Então assim, ó, se eu ir daqui até Porto Alegre e voltar de Porto Alegre até aqui, o meu deslocamento é nulo, porque, notem, a minha posição final coincide com a posição inicial, e como o deslocamento é a posição final menos posição inicial, meu deslocamento é nulo. Tá, mas e quanto que é então a minha distância? Pô, a minha distância é quanto que eu fui, quantos quilômetros eu andei daqui até lá, mais quantos eu andei de lá até aqui. Então, isso que é um pouquinho de diferente entre a distância e o deslocamento. Então, quando eu mudo o sentido, faz diferença eu alterar, se altera deslocamento com distância. Mas quando eu só vou, nota que a velocidade aqui não pode voltar. A velocidade não pode vir aqui e voltar, por quê? Porque é um movimento retilíneo uniforme. A velocidade é constante. Se ela é constante em módulo, em valor, em direção, sempre assim, por exemplo, ou assim, em linha reta. E também é constante sentido. Se ele for sempre para cá, ele vai sempre para cá. Ele não pode ir e voltar, porque senão eu vou voltar alterando o sentido. E para alterar o sentido, teria que ter essa aceleração aqui, ó, que é a tangencial. E aqui, como não tem, ele não pode nem alterar nem direção, nem módulo, nem sentido. Entenderam? Então vamos lá, galera, ó. Então o deslocamento tem uma certa diferença de distância percorrida, beleza? Só que aqui, como os dois só vão, o deslocamento é igual à distância percorrida. Ou seja, o deslocamento é igual à distância. Por quê? Porque ele não muda o sentido, ele só vai. Tá? Nota, entendeu? Então assim, ó, como ele só vai, a distância é igual ao deslocamento, tá? Não muda o sentido, não faz sentido fazer aquela diferença, não tem como chegar na posição que eu estava, então não tem como o deslocamento ser nulo. Então tá, ó. Então esse ΔS, que é o deslocamento aqui, ou é a distância, nesse caso do MRU, é nada mais nada menos que a posição final menos a posição inicial. A equação que rege esse movimento aí que a gente vê no Enem e vestibulares, na URGS como um todo, é a equação do sorvete, né? Por que de sorvete? Porque, ó, posição final, aonde o móvel parou, nada mais é que a posição inicial, aonde ele estava, mais ou menos velocidade vezes tempo. Notem uma coisa, por que eu botei aquele raio de mais ou menos? Porque olha só, se eu quiser botar um móvel aqui, ó, vindo para cá, para a esquerda, se eu estabelecer minha trajetória como positiva para lá, ele tem a velocidade negativa, por exemplo, menos 10 metros por segundo. Por quê? Porque está ao contrário à minha trajetória, então essa mais ou menos aqui vai depender se o móvel está a favor da tua trajetória que tu estipulou, ou se vai estar contra a trajetória que tu estipulou. Velocidade é o módulo da velocidade do móvel, que não altera, porque é MRU, e T é um instante em cada tempo, tá? Então, assim, ó, o MRU, ele vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais, tá? E se ele te falar de posição, se ele chegar aí na tua prova e te falar assim, qual é a posição do móvel em tal instante?
é essa equação que tu vai usar, a equação horária. Posição final é igual a posição inicial, mais ou menos, dependendo da tua trajetória, vezes a velocidade, vezes tempo. Igual, mais ou menos a velocidade, vezes tempo. Uma coisa interessante, se eu pegar esse S, ó, esse S0 e passar para cá, vai ficar S menos S0. Pô, S menos S0 nada mais é que ΔS. E como ΔS aqui é igual a D, se ele te falar em distância, tu vai usar essa fórmula aqui, ó. A distância é igual a mais ou menos velocidade vezes o tempo, tá? Nota, esse mais ou menos depende se o cara está a favor da tua trajetória ou está contra. Se ele está contrário, eu uso menos, se está a favor, eu uso mais. E como ΔS é igual a D, eu vou usar sempre essa fórmula aqui se ele te pedir distância. Então, te pediu distância, usa essa fórmula aqui, tá? Te pediu posição, tu vai usar essa fórmula aqui. Mas da onde saiu aquela ali? Daqui, de eu subtrair e passar esse cara para cá como menos S0. Fechou? Então, ó, ΔS é igual a D, tá? Nesse caso, ΔS é igual a distância. Também a gente pode usar esse triângulo aqui que é usado, ó. O Deus vê tudo. Quem nunca ouviu falar do triângulo Deus vê tudo? Isso a gente aprende às vezes no 9º ano agora, tá? Que era a 8ª série antigamente. Se tu tapar aqui esse triângulo aqui, ó, se eu quiser saber a distância, tapa a distância, vai ser velocidade vezes tempo. Se eu quiser saber a velocidade, eu pego a velocidade aqui, ó, tapa a velocidade, vai ser distância sobre o tempo. Se eu quiser saber o tempo, eu tapo o tempo aqui, vai ser a distância sobre a velocidade. Eu posso usar também isso aqui para quando eu quiser saber a distância, velocidade ou tempo no MRU, tá? Como a distância é igualzinho ao espaço percorrido, eu posso usar essa fórmula aqui também, tá? Uma coisa interessante, ó, é que se o móvel estiver a favor da tua trajetória, ou seja, se a velocidade for positiva, esse movimento ele é chamado de progressivo. Então, todo movimento que a velocidade está a favor da tua trajetória, ela é denominado movimento progressivo. Já se a velocidade ela está ao contrário da tua trajetória, ou seja, a velocidade negativa, ela é chamado de movimento regressivo ou retrógrado. Ou seja, ele está ao contrário da tua referência, ou seja, ao contrário do teu referencial que tu estabeleceu. Fechou, galera? Então tá, então assim, ó, o que vocês têm que entender? Tá. Entendeu o que? Falou de posição, eu uso essa fórmula aqui. Falou de distância, eu uso ou o triângulo ou aquela fórmula ali. Cuidado com mais ou menos, tem a ver com um sentido que está indo o teu móvel em relação ao teu referencial que tu botou. Tá? Se a velocidade for positiva, ou seja, se a velocidade for a favor do teu móvel, ele vai ser o quê? Progressivo. Se estiver contra, ele é regressivo ou retrógrado. Tá? Os gráficos do MRU, como é que funciona? O gráfico da posição por tempo é uma reta, tá? Aqui, ó. É uma reta, ó. Se você olhar lá na matemática, você vai ver que o x é como se fosse o meu t e o v é como se eu fosse meu coeficiente angular. Então, ó, a velocidade nada mais é que a tangente dessa inclinação aqui, ó, a tangente desse ângulo aqui, ó. Então, a velocidade nada mais é que a tangente desse ângulo, ou seja, a variação do y sobre a variação do x. Só que quem está fazendo meu papel de x aqui é o t. E quem está fazendo meu papel de y é o S. Tá? O que eu quero dizer com isso, tá, gente? Eu quero dizer com isso que isso aqui é a função do primeiro grau, porque o t, como se fosse o x, ele está elevado a 1. Se é uma função do primeiro grau, uma equação que tu vê S por t é uma reta e acabou o assunto, é sempre assim. Viu S por t uma reta? Se ela é assim, ó, se ela for inclinada assim, ó, a velocidade é maior que zero. Se ela for inclinada, isso significa que ela está a favor da tua trajetória. Se ela for inclinada assim, ó, uma reta também, significa que o movimento é MRU porque é uma reta e significa que está ao contrário da tua trajetória porque a velocidade é o quê? Negativa. Entendeu? Então, sempre que quando vocês veem um gráfico S por T e for uma reta, está falando de qual movimento? Fala aí para mim. Em MRU. Fechou? Também, olha aqui, ó, como a velocidade é constante, tá? Ela pode ser constante positiva, a favor da tua referência, ou pode ser constante negativa, ó. Que é, ó, fechou? Então, ó, a velocidade aqui, ó, seria negativa, beleza? E sempre uma reta, né? Uma reta paralela ao eixo T, fechou? Por quê? Porque ela é constante, né? Ela não muda em módulo, nem em direção e nem sentido. Como o módulo dela não muda, ela tem que ser uma constante. Então, viu um gráfico de V por T onde é uma constante, tá falando de qual movimento? MRU. Se ela for a favor da tua trajetória, a velocidade for positiva, ela vai ser
para cima. Se ela for com a velocidade negativa, ao contrário da tua trajetória, vai ser para baixo. Nota uma coisa legal, gente. A área abaixo desse gráfico te dá a distância, que consequentemente é o deslocamento. Só cuida uma coisa. A área desse cara aqui, ó, com a velocidade negativa, a distância vai ser essa área positiva. E já o deslocamento vai ser essa área o quê? Negativa. Meu Deus, o porquê então, que raio, tu não falou para mim que a distância é igual ao deslocamento? Sim, aqui a distância é igual ao deslocamento em módulo. Só que quando ela for negativa, ó, quando a velocidade for negativa, quando tu for fazer essa área aqui, ó, o deslocamento é sempre com sinal. Então, quando for fazer V por T, que é a área desse retângulo aqui, ó, vai te dar uma coisa negativa, não vai? Então, tu usa negativo por deslocamento. Mas o que quer dizer o ΔS negativo? Pô, variação de posição negativa indica que ele está andando contrário da tua trajetória, fechou? Ó, nota para mim, ó, se tu estabeleceu a trajetória para lá como positivo e ele está vindo da posição 0 para menos 10, usa a fórmula do ΔS, ó, posição final, ΔS vai ser posição final, que é menos 10, menos da fórmula inicial, que é 0. Olha aqui quanto é que é a posição final, menos 10. Se a posição é menos 10, indica só que ele está indo ao contrário da tua trajetória, entendeu? Só que a distância é o tamanho que ele andou, 10. Então, sempre aqui, ó, o ΔS em módulo é igual à distância. Só tem que cuidar quando a velocidade está indo ao contrário da tua trajetória, que daí sempre o ΔS tu bota com sinal, porque ele é um vetor, o deslocamento é um vetor. E D é sempre positivo, porque D só importa o quanto tu andou, só importa o módulo ali. Fechou? Tá? E um gráfico A por T, ó, então sempre a área de um gráfico, a gente vai ver nos outros movimentos que sempre uma área de gráfico V vezes T, a área abaixo do gráfico te dá o deslocamento. Tá? Aqui, volto a dizer, o deslocamento é igual à distância em módulo sempre, só tem que cuidar quando ela for o quê? Negativo. E um gráfico de A por T, num movimento retilíneo uniforme, como é que é? Diz aí pra mim, a aceleração é quanto? A aceleração é sempre 0, então vai ser sempre assim, ó. Não importa o quanto passar o tempo, a aceleração vai ser nula. Então tá, meus caros, então essa parte aqui foi de MRU. MRU é movimento retilíneo uniforme, a velocidade constante, a aceleração igual a 0, porque a aceleração é responsável por mudar a velocidade. Então a aceleração é nula, movimento retilíneo uniforme, sempre linha reta, velocidade positiva está a favor da minha trajetória, velocidade negativa está ao contrário da minha trajetória. Se for para lá a favor da minha trajetória, o movimento é progressivo, se for ao contrário, é o movimento quê? Retrógrado. Essa variação aqui, ó, S menos S0, te dá o deslocamento, em módulo o deslocamento é sempre igual à distância aqui. Beleza? Porque ele só vai. Se falar em posição, eu posso usar a fórmula do sorvetão, mais ou menos depende se está a favor da tua trajetória ou contra. Se falar em distância ou deslocamento, te pedir assim, variação da posição, quanto que ele percorreu, eu uso essa fórmula aqui, ou o triângulo, tá? Um gráfico S por T sempre é uma reta no MRU, se for assim, velocidade positiva, se for assim, velocidade negativa, sempre é uma reta, porque essa equação do horário da posição que descreve esse gráfico aqui é como se fosse o x, que é o t elevado a 1. V por T aqui é uma constante a velocidade, a área abaixo do gráfico te dá sempre deslocamento, a área e o deslocamento aqui, a distância do deslocamento aqui em módulo são iguais, só tem que cuidar quando ela é negativa, e a aceleração aqui é sempre igual a 0. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, tá? Nós vamos fazer uma playlist, então, aí de toda a parte da física. Não percam, porque a gente aqui está interessado na sua aprovação. Beleza? Vamos lá, vamos para frente deles e sangue no olho. Porque a gente vai conseguir esse tão sonhado sonho de entrar numa universidade federal aí, ou uma universidade particular. Vamos lá? Então tá. Tamo com vocês para esse sonho aí, beleza? Abração.